Olá, estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão e mais uma vez queremos agradecer você pela sua audiência. Agradecer não só pela audiência do programa Espaço Cidadão, como também a audiência que você dá à nossa programação toda da TVA. Hoje o nosso tema e o nosso assunto, tenho certeza que é importante também para você, é o projeto SOS Racismo. Muita gente diz que no Brasil não tem racismo, no entanto, esse problema é muito mais sério do que você imagina. Não é? Estou aqui com o nosso convidado de hoje, o Almir Pilon, diretor do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio de Sá. Muito bom ter você aqui comigo e tratar de um assunto tão relevante. O Almir, primeiro deixa eu te perguntar, está tudo bem contigo? Tudo em paz? Tudo certo? Tudo certo, tudo bem. Isso é ótimo. Trabalhando bastante, né? Isso é importante. Tivemos um mês, no mês da o mês de novembro, né? O mês passado foi um mês especial e de muito trabalho, né? Muito trabalho, muitas atividades. Exatamente. Né? Em volta do racismo. É dia 20, né? Que foi o dia... Dia 20 o dia da consciência passado, negra, né? Dia da consciência negra. Dia da consciência negra, dia da morte de Zumbi. Em muitos estados é feriado, né? Em municípios. Sim, aqui em Santa Catarina nós tivemos esse projeto de feriado para o dia 20 e não foi aprovado lá na Câmara Municipal. Por que acontece isso em alguns estados e outros não? Na verdade é uma lei municipal, né? Esse feriado ele é criado por leis municipais. Exatamente. Então alguns municípios já criaram. Em São Paulo, né? São Paulo é feriado. Acho que Rio de Janeiro. Na capital, né? Agora aqui em Santa Catarina ainda a gente está padecendo, a gente está precisando de fazer esse debate com a comunidade, fazer esse debate com o Poder Legislativo local para também criar esse projeto, né? Eu considero um dia extremamente importante. Até porque todos nós temos alguma coisa a ver, né? Brancos, pardos, todos temos uma coisa a ver com a raça negra, né? Sim, e mais do que isso, né? A nossa sociedade foi construída a partir de uma demanda de um trabalho escravo. Exatamente. Né? A gente não pode esquecer que a estrutura social, né, o desenvolvimento aqui começou com base nesse Aliás, trabalho. Almira, um dos pratos mais prediletos do brasileiro, a feijoada, ela é a origem dos escravos, né? Exatamente. Os senhores de senzala lá pegavam a carne melhor para eles e deixavam os pedaços, aquelas partes piores para os escravos. No fim, a comida dos escravos era melhor que a deles, descobriram isso. E hoje é um prato predileto nosso, né? Então você vê, é uma contribuição na cultura, é verdade. Na culinária, sim, né, na construção da sociedade, né, a presença, né, da comunidade negra é muito grande. Exatamente. E nem sempre é lembrada, ou quando é lembrada é para o mal. Interessante, você, um branco de olhos azuis, né, liderando uma luta pela igualdade racial, né? Bacana. Faz parte, né? Na verdade, a gente tem uma trajetória de luta pela igualdade, pela igualdade, né? Em busca de reconhecimento de direitos humanos, né? Em busca da inclusão dos excluídos. E aí entra, claro, a comunidade negra, né? A questão do racismo negro, mas a gente trabalha na universidade também com o racismo indígena, a gente trabalha com as pessoas que não têm acesso à justiça, de um modo geral, né? Perfeito. E a tentativa é sempre incluir mais esse povo excluído. E o mês de novembro é, então, destinado a um trabalho voltado aí ao combate ao racismo e à inclusão. E o que é esse projeto SOS Racismo? Então, o projeto SOS Racismo foi uma ideia que surgiu, né, entre os professores do direito e da psicologia para criar um espaço aberto para atender justamente a vítima de crimes raciais, né? A ideia surgiu justamente da professora de psicologia, a professora Edelu, no sentido de que a vítima do crime racial, ela não sofre só no momento que ela é agredida. Ela carrega depois consigo, né, aquele sentimento. Né? O racismo ele desconstrói a personalidade, ele desconstrói o ser humano. E aí surgiu então o SOS Racismo para fazer um atendimento psicológico, um resgate da personalidade daquela pessoa, da autoestima, e também um atendimento jurídico. Um trabalho mais psicológico, assim, vamos dizer assim. Psicológico e jurídico, um trabalho interdisciplinar, na verdade, né? A gente tem uma equipe de advogados que vai tratar das questões jurídicas, da questão criminal e, se for o caso, até de uma indenização do ponto de vista do direito civil, e um atendimento psicológico, para dizer para aquela pessoa que ela não está sozinha no mundo.
Esse projeto ele é fracionado pelos municípios ou ele é centralizado em Florianópolis? Esse projeto, na verdade, é um projeto que existe dentro da Universidade Estácio de Sá, dentro do núcleo de prática jurídica, onde eu coordeno, né, o núcleo de prática jurídica, para atender a população hipossuficiente. E daí lá dentro a gente criou então um espaço especializado, um espaço destinado para as vítimas de crimes raciais. Diga-se de passagem, né, é a primeira universidade do país, privada, com um projeto desse. Interessante. O mês passado foi o mês da consciência negra, etc. Você desenvolveram alguma atividade especial em função do mês? Sim. Nós trabalhamos junto com a Prefeitura de São José. Então, nós estamos já no segundo ano, né, no Novembro da Consciência Negra, né, por uma São José Sem Racismo. E o trabalho ele é feito durante o mês inteiro. Palestra, debate, são exposições, dentro da universidade, dentro dos colégios, em praça pública, na tentativa de combater realmente o racismo, porque hoje em dia o racismo, na verdade nunca, né, o racismo fez sentido, mas a gente hoje em dia não dá mais para ser conivente com essa ideia de racismo, ainda mais numa sociedade que diz que não é racista. Ô Nilson, para você ter uma ideia, foi feita uma entrevista com pessoas comuns, e a pergunta é, você é racista? 97% diz, não, eu não sou racista. Você acha que a sociedade é racista? 97% diz, eu acho que a sociedade é racista. Você conhece alguém racista? Eu conheço. Olha só que interessante. É muito interessante, até a gente brinca. Então, 97% da população deve ser amiga dos outros 3% que são racistas. E o que fala, ele faz parte dos 3%. Pois é, então essa é, assim, o racismo para nós hoje ele é um inimigo, a gente chama de inimigo invisível. Ele não aparece, a pessoa não admite que é racista. Mas a gente sabe que os negros ganham menos, a gente sabe que o negro leva a culpa, a gente sabe que o negro é o suspeito quando está na rua. Né? É o mais usado, né? Essa é a questão que precisa ser discutida. A gente tem que entender que há o racismo e depois combatê-lo. Né? Porque combater o inimigo invisível é nós complicado. temos a produção fez alguns, vai passar para nós alguns depoimentos aí. Vamos ver o primeiro depoimento aqui de pessoas que têm a ver, né? A importância é trazer para o Brasil a cultura a cultura das religiões de matriz africanas, porque hoje a gente percebe a intolerância, inclusive nas escolas, né? Nas aulas de religião, nas aulas de arte. Infelizmente, nós temos outras opções religiosas que não entendem, né? Então, tem pais que proíbem o seu filho a ter acesso a essa cultura, que é uma cultura brasileira. Né? Vem da África, mas hoje é uma cultura brasileira e que as crianças são impedidas de ter acesso em decorrência dessa intolerância. Essa questão da religião, que é que tem a raiz na África, vamos dizer assim, né? Ela não é muito bem compreendida no Brasil, você acha assim também? Sim, não, eu não acho, eu tenho certeza. Né? A gente não pode esquecer que nós viemos de uma sociedade em que tínhamos uma religião oficial, que era a Igreja Católica. Certo. E fora isso, as demais crenças eram consideradas marginais, né? Eram consideradas seitas ou coisas do gênero. E nem sequer consideravam como religião. Então, dentro do SOS Racismo, a gente tem um viés de trabalho também com a discriminação religiosa e com a perseguição às religiões, em especial as religiões de matriz afro-africanas, né? Afrodescendentes. Então é um problema que a gente enfrenta e a gente tem observado isso nos últimos anos, um acirramento às perseguições a essas religiões. Você deve ter acompanhado, né, casos de crianças apedrejadas ao sair dos cultos e assim por diante. Agora a gente vive num país em que se prega, e a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 6º, garante a liberdade religiosa e garante a proteção aos cultos religiosos. No entanto, o que a gente percebe? Uma grande dificuldade dos terreiros, por exemplo, funcionarem. Né? Ou porque tem muito barulho, ou porque é coisa feia, ou porque é coisa magia Satanás, negra. Né, dizem, Exatamente, eu estava evitando falar essa palavra aqui, mas é o que a sociedade pensa. Agora, essa noite, tivemos terreiros queimados, incendiados, aqui na Grande Florianópolis.
Então, realmente há uma perseguição, é um trabalho que a gente faz também, porque, pô, é uma religião. É por falta de esclarecimento, acho que de entendimento, né? Falta de entendimento, é uma questão cultural, né? É uma questão cultural, não é uma questão só do indivíduo em si. A pessoa, ela foi criada nessa sociedade de achar que aquela magia negra não presta, como você mesmo diz, é coisa do Satanás, e passa a transmitir aquilo e não se percebe, nesse caso, como um racista. Não se percebe perseguindo uma outra crença. Né? Nós temos mais um depoimento, vamos ver ali. Com certeza, o Brasil tem uma dívida muito grande com o povo negro e essas políticas de socialização, de inclusão, elas são fundamentais para o resgate e implementação da cidadania do povo negro nesse país. Quais as novidades que nós temos em relação às políticas públicas para a raça negra ou para evitar esse racismo todo no país? Então, agora até me lembrei quando você me questionou, né? Um branco de olhos azuis defendendo a causa. O que me trouxe até aqui realmente foi a busca de políticas públicas. Né? No início, quando eu te falava, né, a buscar incluir os excluídos, né, fazer com que aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade pertençam e se sintam também cidadãos e membros da sociedade. Então, são muitas ações positivas que a gente chama, né, no sentido de incluir as pessoas. E eu poderia dizer claramente aqui que a questão das cotas, por exemplo, que foi muito discutido e foi quando, na época, eu fazia mestrado em Direitos Humanos e Filosofia do Direito, como você criar espaço para essas pessoas que vivem às margens da sociedade. Os negros, eu não preciso dizer, né? Nós, no primeiro momento, eles eram escravos, não eram seres humanos, eram animais de serviço. Depois, quando eles foram soltos, o que ocorre? Eles caem nas margens da sociedade de fato, eles caem nas favelas, nas sarjetas, nos morros, eles não são acolhidos. E a sociedade vira as costas para essas pessoas, dizendo que se elas quisessem, elas conquistariam os espaços dela, quando na verdade não é assim. É toda uma carga de cultura que está por trás disso, de perseguição. Muita gente acha que o racismo existe nas cotas. Sim, mas é justamente falta de consciência, falta de entendimento de, primeiro, o que é racismo e de que forma as cotas podem compensar o racismo. E a novidade atual, né, o debate hoje está sendo feito porque hoje cotas nas universidades já não se discute mais, já está pacificado, o Supremo já entendeu que isso é possível, sim, porque você está dando chance para aqueles que não teriam, né, a oportunidade está lá, mas hoje as cotas nos concursos públicos... Por que não teriam? teriam? Não teriam por conta de não ter a oportunidade de frequentar uma escola melhor ou por causa da própria marginalidade que se submete à cor? Eu acho que as questões elas não são isoladas, é tudo uma coisa puxa a outra, né? É um contexto. Uma coisa puxa a outra. Mas se a gente pegar aquela pessoa que era escrava, que sai da senzala e vai para a favela, e aí você faz uma trajetória da vida dessa pessoa, como é que essa pessoa vai ter condições de disputar disputar em par de igualdade. Em par de igualdade, né? Eu costumo dizer, nada contra quem já é formado, mas você pega uma criança aí com 4, 5 anos de idade, que está dentro de uma casa onde o pai é médico, a mãe é médico, o avô era médico, o bisavô era médico e assim por diante, a tendência dessa criança, estudando em colégio bilíngue e trilíngue, a tendência dela entrar na Universidade Federal é muito forte, e ela só não entra se ela não quer. Porque ela está lá com 7, 8 anos sendo treinada já para aquilo. Aí você pega uma criança que está à margem da sociedade, dentro de uma favela. O pai ele nem conhece, a mãe é analfabeta. Os colégios que ele frequenta, geralmente falta tudo. Chove dentro, então como é que essa criança um dia vai disputar? Então, o que tem que ser feito é sair daquela ideia de que vocês são iguais perante a lei, basta você estudar que você vai passar. Você tem que dar condições materiais. Então muita gente me fala o seguinte, mas se nós melhorarmos os colégios públicos e tivermos colégio integral, estaria resolvido? Em parte sim, mas a gente tem que melhorar a moradia dessa pessoa, a segurança dessa criança, quais as condições que ela tem para estudar fora do período de aula, qual o material que ela tem disponível dentro da casa dela. Para que ela tenha o mesmo ânimo que tem os outros, né? E condições, né? Exato. E condições. Tá acesso a livro, à internet,
professores de reforço, o pai e a mãe que já sabem o português e já educa desde o início. A pessoa não precisa ter aula de português, ela aprende já de berço, né? Ok, Almir, obrigado pela tua presença aqui. Nós vamos continuar esse assunto no segundo bloco, ainda dentro desse tema, já com outro personagem conversando aqui. Almir, muito obrigado. Você que é o diretor de práticas jurídicas da Faculdade Estácio de Sá. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Nós já voltamos. Muito bem, mais uma vez obrigado a você por estar assistindo e acompanhando o nosso trabalho aqui no programa Espaço Cidadão. Tema que estamos abordando hoje, o projeto SOS Racismo. E agora estamos na companhia da Edelu Kawahara, né? Edelu Kawahara, coordenadora do SOS Racismo. O Edelu, primeiro, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. E qual é a importância do Estatuto da Igualdade Racial, Edelu, dentro desse contexto? Olha, o Estatuto da Igualdade Racial foi uma conquista muito importante, uma luta bastante antiga do movimento negro, e ele busca problematizar as questões e propor políticas públicas. Ele serve de subsídios para nós pensarmos que ações o Estado pode ter em relação ao racismo. E esse diferencial que vocês têm em relação ao SOS Racismo, qual é o diferencial dele para outras lutas dentro do mesmo segmento? Dentro da questão racial, que você diz? Exatamente. Então, o projeto, ele teve um momento, alguns anos atrás, que havia uma organização não governamental, o Núcleo de Estudos Negros, que teve essa experiência. Depois eles tomaram outro rumo de produção de conhecimento e acabaram não tocando em frente isso. E assim, havia uma demanda, porque assim, pense, você é vítima de racismo, será que você encontra um advogado ou um psicólogo que vai te atender e reconhecer o racismo? Vai entender o teu problema realmente. Ou ele vai dizer assim, como é que você sabe que olharam para você e você era negro, sendo você da cor do Lázaro Ramos? As perguntas que fazem é essa. Então nós somos uma equipe capacitada, que temos um diálogo intenso com o movimento negro, que fazemos o atendimento psicológico e jurídico às vítimas de racismo, né? Trabalhamos principalmente com a questão do negro, mas trabalhamos também com racismos correlatos. Você atua mais na área do psicológico, né? Dos problemas de ordem psicológica. E quais os problemas maiores que têm as pessoas que sofrem esse tipo de problema? Olha, a questão do racismo, ela é de um impacto muito grande para a população negra em termos de saúde mental, que pode gerar desde a depressão, complexo de inferioridade, a dependência química, uma série de coisas, porque assim, como que uma menina que ela de pequenininha, ela escuta que ela é feia, que o nariz dela é feio, que o cabelo dela é feio, como que ela vai construir uma identidade pautada numa autoestima? Né, tem um clássico da discussão que era as meninas da geração depois da minha queriam ser paquitas. Exato. As paquitas eram loiras. Quando entra uma negra, até por problematizar, ela não é nem gente, ela é um bombom. Que barbaridade. Ela vira objeto. Deveria ter tido uma paquita negra, né? Se queriam contemplar, uma paquita negra, e não a bombom. Quais os crimes considerados raciais e as penas que nós temos hoje no Brasil? Olha, assim, nós temos, assim, isso é bem complexo porque, na realidade, assim, há uma negação do racismo. Principada, vamos né? dizer. Ainda se evita. Então, o racismo, ele se caracteriza principalmente quando ele fere a um coletivo. Tipo, digamos que haja uma padaria. O Nilson é negro. O Nilson chega lá, o padeiro diz assim, o dono da padaria diz assim, não vou te atender, seu negão. Negro sem vergonha, não vou te atender. Tá? Daí depois eu vou e também sou negra. Ele diz assim, passa fora daqui, sua negra. Quer dizer, ali se caracterizou que há uma coisa do coletivo. Ele não gosta e discrimina qualquer negro. Né? Então, o racismo se caracteriza por isso. Houve um caso o mês passado, justamente numa padaria, que o dono da padaria ofereceu 2 bananas para
duas pessoas negras, né, que tinham entrado lá, parece que era um carteiro, sei lá o que era, e gerou um processo, inclusive, né, por racismo, né? O problema que acontece, Nilson, com essa questão do racismo é que, assim, o racismo é um crime considerado grave, inafiançável, e ele dá cadeia. Num país que até hoje não reconheceu o racismo, qual é a tendência que há? A achar que é demais prender alguém porque foi racista. Então, tende-se a cair para injúria racial. Injúria é quando há um xingamento. E isso acaba tendo uma transação penal que, assim, ou paga uma cesta básica ou pede desculpas. Há uma diminuição total, assim. Claro que a gente não quer ninguém preso. Até porque, assim, mas também não quer ninguém discriminando. Exatamente. Nossa produção separou umas fotos de pessoas famosas que vivenciaram esses problemas. E nós vamos mostrar, eu gostaria que você comentasse. Vamos ver? Edelu, esse caso primeiro aí, Edelu, você teria alguma coisa a comentar sobre essa foto? Então, Nilson, esse caso é um caso de uma jornalista, né, que apresenta a previsão do tempo no Jornal Nacional, e ela sofreu uma série de agressões verbais, na realidade não verbais, escritas, né, na página do Facebook, desqualificando. E deu uma repercussão enorme, né? E isso é muito importante. Quando alguém famoso passa por uma situação de racismo e isso é problematizado, é muito importante. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: e a Dona Maria ali do Morro da Queimada, que todos os dias passa por isso e muitas vezes ninguém olha ou diz que não tem? Quer dizer, quando William Bonner, a Fátima Bernardes vão lá e problematizam, há uma certa comoção, mas quando está ali do meu lado, às vezes eu digo, ai, que exagero, ver racismo em tudo. E essa foto? Olha, esse é um problema muito sério, que nós precisamos dar conta. Essa é a situação do moço haitiano, né, que foi espancado até a morte, né, ali acho que foi em Navegantes, se eu não me engano, né, e assim, todas as evidências são de que havia uma questão racial, e isso no fim foi descaracterizado. Por coincidência, é a mesma região que em alguns anos atrás colou nos postes a suástica no aniversário do Hitler. Meu Deus. Né? Então, quer dizer, não dá para a gente negar. E assim, a própria questão dos haitianos que estão vindo, a gente precisa problematizar. Será que nos incomodaríamos tanto se viesse um avião, um navio cheio de americanos, de holandeses? Alemães. Será que seria tão incômodo? Será que a nossa problematização com eles, essa tensão que há, não tem a ver com o racismo? Temos mais uma aqui. E essa foto esse é um jogador de futebol famoso, a Michel Bastos, lateral do São Paulo. Você conhece também o problema que ele passou, não? Olha, na realidade eu acho que a gente pode ampliar. A gente faria uma coleção de eventos que venham coletânea de jogadores de futebol que passam por isso, que eu acho que são bem visados. Né? Acho que tanto no Brasil como fora, né? A gente poderia pensar. E daí, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, né, Nilson? Eu fico pensando como o estádio de futebol, o espaço do futebol é um espaço permissivo. Então, assim, não é que quem frequenta o estádio de futebol é mais racista, mas ali é mais permitido. O Daniel Alves, né? tirou de boa, como diz a juventude aí, um racismo contra ele. Jogaram uma banana, ele juntou a banana e comeu a banana, né? Quer dizer, levou na esportiva, ou deu um tapa de luva em quem fez isso, né? Mas é uma coisa muito séria, principalmente relacionada ao futebol, né? Nossa, vamos ver a próxima. Essa é conhecidíssima, Thaís Araújo, acho que, inclusive, também teve uma repercussão nacional, né? O que você tem a dizer sobre isso?
Olha, a questão da Thaís Araújo traz uma coisa muito importante de a gente debater, que é a questão da articulação de gênero e raça, a situação das mulheres negras no Brasil. Eu não sei se você teve conhecimento que saiu agora a pesquisa sobre violência contra mulheres e diminuiu a violência contra mulheres brancas, ao mesmo tempo que aumentou a violência contra mulheres negras. Então, o caso da Thaís Araújo é um caso que ele é simbólico disso porque ela foi xingada por causa do cabelo, né? Que o cabelo dela era cabelo de bombril, cabelo armado, parecia um escovão e tudo isso. Né? O cabelo, tem até uma pesquisadora... Será que isso não é uma inveja? Eu acho que às vezes me parece inveja, né? Falar umas besteiras dessas num tempo como o de hoje, né? Mas que a pessoa eu acho que é mais de que inveja, que bom que fosse só é inveja. Ódio. Eu acho que isso é resquício de um racismo que foi fundamentado no século XVI e XVII, que era um racismo pautado no biológico. Havia e a gente estudou isso na escola, né, o Linneu, que discutia a questão da classificação das espécies, e entre a classificação das espécies de planta, bicho, tudo, ele resolveu classificar os seres humanos, que foi onde ele criou a raça branca, a raça negra, a raça amarela. Né? E daí, até aí não tem problema nenhum, nós não somos iguais, né? O problema é quando eu classifico e hierarquizo. Eu digo, tal é melhor do que tal. Isso era pautado no biológico. Quando eu era garoto, me lembro, na escola, tinha muito essa prática de chamar os outros. Aí, pau de fumo! Aí, vem aqui, o chaminé da Brahma, aquela coisa. Falava-se isso, mas não se falava com aquela coisa de querer atingir. Era uma gozação, uma brincadeira, que hoje não se faz, não se pode fazer mais. Há uma diferença do tempo passado para o tempo de hoje em relação a isso? Ou essas brincadeiras não entram dentro dessas penalidades mais sérias? Na verdade, isso tem uma questão assim, quando a gente fala de racismo, e é muito bom que tu tenhas me perguntado isso, porque assim, quando falamos de racismo, a gente pensa muito na questão moral, por isso que ninguém quer ser racista, né? O professor Pilon ainda deu o exemplo de que vivemos num país racista sem pessoas racistas que cometem o ato do racismo. Porque nós entendemos isso como moral. Se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, eu não vou ser racista. Só que o racismo, ele é ideológico. Ele é algo que foi passado, como eu disse, havia no século XVI e XVII. É uma questão cultural. Então, a gente vai aprendendo desde cedo, tanto nas coisas que nos dizem, como nas coisas que não nos dizem e não nos mostram. Então, assim, quando um menino chama o outro de tizil, dessas coisas, é racismo. Não é um crime de racismo, mas é racismo. Quem fala pode achar que não está magoando, mas quem recebe pode até rir na hora, mas fica marcado lá dentro, né? Eu acho que deve ser isso, né? Essa foto, ela é muito emblemática. Eu acho que tem a ver com a religião oriunda da África, né? Você poderia comentar essa foto e dizer para mim também quantas religiões nós temos no Brasil que são afrodescendentes? Olha, no Brasil seria difícil te dizer, assim, porque tem uma variação muito grande. Então, assim... Aqui mais para a nossa região, então. Na nossa região nós temos, mais evidente, nós temos a Almas de Angola, que ela vem derivada da Umbanda, com alguns elementos do Candomblé. Nós temos Candomblé e nós temos a Umbanda. Que são os mais conhecidos. Que são os mais conhecidos. Mas nós temos aqui na região, nós temos Cabula, nós temos algumas outras também de outras tradições, porque hoje todo mundo migra, né? Eu costumo brincar que a coisa mais difícil que tem hoje é de encontrar alguém que é manezinho. Então, essa migração do país inteiro fez com que houvessem vários elementos. O que qualifica? Uma ética, um olhar sobre o mundo, uma cosmovisão que traz esse elemento de africanidade. É isso que caracteriza essas religiões. Né? Muita gente está assistindo o programa e, de repente, eu gostaria de fazer a pergunta que eu vou te fazer. Se ela for inapropriada, me perdoe. Quando se fala saravá, saravá é uma religião? O que é? Saravá é uma saudação. É uma saudação? É uma saudação que se faz principalmente na Umbanda. É que a pessoa diz assim, ó, eu não vou lá no saravá. Eu não vou no quê? Eu não vou num terreiro de Umbanda? Como é que é? Explica isso para nós. As pessoas usam termos pejorativos, sim. Elas pegam termos que são do cotidiano das religiões de matriz africana
e transforma em pejorativos. Por isso que elas dizem, é o saravá, é a macumba, né? Então, assim, saravá é uma saudação. Saravá é uma saudação? É uma saudação. Está saudando, né, determinado orixá, determinada entidade. Ah, perfeito. Né? E a questão que eu falei a macumba, na realidade é um instrumento musical. Macumba é um instrumento musical. É um instrumento musical. Agora, assim, ó, isso vai se tornando elementos que eles pegam de lá e usam como pejorativo. Aqueles despachos que são feitos assim em esquinas, é afrodescendente também aquilo, né? Aqueles despachos que se faz numa esquina, que às vezes a gente vê e tal. O que é aquilo? Aquilo ali faz parte de toda uma liturgia, de todo um ritual das religiões de matriz africana, né? Uma das coisas que a gente precisa pensar é a mudança que a cidade teve e como é que isso mudou essa relação da religião e por isso tanta intolerância nesse momento. Uhum. Antigamente o terreiro ficava lá no meio do mato, certo, né? Só que a cidade tomou conta. Então o despacho não era necessariamente na rua. Ele era numa estrada de terra, isolada, onde tinha, né? E ali se faziam os elementos, que na realidade, se a gente pensar, se a gente for buscar as nossas raízes, essas questões de uma materialização da coisa, o cristianismo usou, o catolicismo usou, né? Várias religiões, o próprio judaísmo muitas vezes usou dessa materialização, né? do ritual, de algo que materializava. Então é um ritual afrodescendente. É um ritual afrodescendente. Tá, ok. Você teria mais alguma coisa que gostaria de falar? Eu deixo você para fazer suas últimas considerações aqui no programa, infelizmente está terminando. Eu acho que a gente precisa pensar mais do que nunca. Nós vivemos um momento mundial muito delicado e nós precisamos entender esse outro, criar alteridade, olhar para esse outro e respeitar. Uma outra coisa importante, nós precisamos olhar para essas culturas, né? Alguns autores têm dito que precisamos beber na cultura indígena, na cultura africana, para pensar outras saídas para esse mundo que está meio complicado, né? Muito bem, Edilu, obrigado. Foi muito bom conversar com você. E você que estava assistindo a gente até agora, muito obrigado de coração. E eu espero contar com sua audiência no próximo programa. Um grande abraço.